Boa tarde, pessoal. Sou Rafael da Silva, historiador. Estou caminhando aqui pelo centro de Santos agora, em direção à rua 15 de novembro, porque agora no Caçadores de Horizontes vocês vão acompanhar a expansão do café no estado de São Paulo. E nada melhor do que começar por aqui, na fachada do prédio da Bolsa de Café, de imponência do início do século XX. Acompanhe. Agora nessa série nós vamos abordar a questão da expansão do café no estado de São Paulo, passando por todo o Vale do Paraíba, as cidades mortas, e depois vamos acompanhar também como que o café influenciou no crescimento da cidade de Santos e como vai modificar toda a arquitetura do centro histórico, como a gente pôde perceber no prédio da Bolsa do Café. Cá estou eu aqui mais uma vez no meu jardim, relaxando um pouco e aproveitando para contar um pouquinho sobre a história da expansão do café no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba. Esse é um episódio da história muito importante para a história do Brasil, principalmente para o estado de São Paulo, porque vai ser a cultura do café que vai dar a pujança econômica para ele se tornar o estado mais rico do Brasil até hoje. E também vai ser importante por conta da modernização que acarretou na cidade de Santos e também na capital de São Paulo, mas principalmente na cidade de Santos, como nós pudemos perceber na Bolsa do Café. As primeiras mudas de café, elas datam de meados do século XVIII, ali ainda no litoral do Rio de Janeiro, muito próximo à capital, né, a capital do Rio de Janeiro. Você pode perceber isso pelo quadro do Rugendas, de 1835, onde é possível ver uma plantação de café e ao fundo a cidade do Rio de Janeiro. Mas, rapidamente, esse produto ele vai avançar para o sul, pelo litoral, Angra dos Reis, Ubatuba, aquela região ali, e também para o Vale do Paraíba. E é no Vale do Paraíba que a cultura do café vai se destacar. Vai se destacar por fatores internos e fatores externos. Do ponto de vista interno, a gente tem uma série de fatores que vão contribuir para a expansão do café. Do ponto de vista interno, a cultura do café vai encontrar vastas terras de excelente qualidade para a produção do café, para plantações de café. Essas terras elas eram em parte ocupadas pela própria Mata Virgem, em outra parte era ocupada por fazendas de subsistência que plantavam gêneros como mandioca, feijão, esse tipo de produto. Então, a cultura do café vai encontrar ali no caminho de Lorena, no Vale do Paraíba, que fica entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, um solo muito bom. Vai encontrar um terreno bem abrigado de chuvas, com índice pluviométrico regular e também em grande abundância. Então os fazendeiros de café eles vão ter essas condições favoráveis para a sua expansão. Por outro lado, o mercado externo também carecia do produto, uma vez que a produção do Caribe ela está em baixa, né, pelas questões que estão acontecendo ali na região central, ali na América Central, a produção vai diminuir. E por outro lado você tem um crescimento do mercado, externo, né, os Estados Unidos principalmente, além da Europa, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está se expandindo para a região oeste, a chamada marcha para o oeste, e toda aquela região vastíssima vai também acabar sendo um mercado consumidor para o produto brasileiro. Por exemplo, no século XX, no início do século XX, a gente não viu ali a Bolsa do Café? Então, dali, da Bolsa do Café, mais de 50% do café que saía do Brasil era destinado aos Estados Unidos. Então, no início do século XIX, esse mercado, que depois vai ficar muito importante para o Brasil, ele está se expandindo, ele está crescendo. Então, o produto brasileiro ele vai ter essas condições, tanto interno quanto externo. E também nós temos a questão da mão de obra, do trabalho escravo. O café vai ser uma economia que vai ser baseada no trabalho escravo, na mão de obra escrava.
apesar dos esforços da Inglaterra em coibir o tráfico negreiro com a lei de Bill Aberdeen, por exemplo, o tráfico negreiro ele vai ser uma prática muito usual ainda pela produção de café, né? Ainda pelas 2 próximas décadas seguintes, né? Porque o trabalho do Brasil ele era baseado na mão de obra escrava, e esse escravo ele era muito conivente para a exploração da cultura do café. Era comum os fazendeiros alinharem os pés de café em morros, em colinas, porque aí você tem um panótipo muito bom de controle desse trabalho dos cafezais, né? Uma vez que o capitão do mato, o fiscal, enfim, ele poderia ficar na parte de baixo da colina, e aí ele teria uma visão muito ampla do que o escravo está fazendo, do que ele está colhendo. Então um escravo inicialmente ele poderia cuidar até de 2.000 pés de cafés, e esse número subiu até 5.000 pés de cafés, porque foi uma prática, né, de evitar que as plantas crescessem muito. Então o café foi adaptado para ele não crescer demais, para facilitar a colheita, e ele foi plantado de forma alinhada para que se pudesse ter esse controle desse escravo. Sobre as condições do café, eu tenho aqui comigo um clássico da historiografia brasileira que se chama História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior. Ele é um texto antigo, é claro, já foram feitas as suas devidas críticas, as suas devidas análises, mas mesmo sendo um clássico, ele ainda tem algumas coisas muito interessantes a nos ensinar. Eu particularmente adoro esse aqui porque essa é a 2ª edição, é de 1949, eu encontrei num sebo em Santos, e ele ainda conserva aquele cheirinho de velho, de guardado. E vejam só, na página 169, vai ser um pouquinho difícil manipular o livro aqui, que uma mão segura a câmera e é outro livro. Mas na página 169 ele fala o seguinte: mas o que sobretudo favoreceu o sul em contraste com o norte é que nele se aclimatou admiravelmente a cultura de um gênero que se tornaria no correr do século XIX de particular importância comercial, o café. Apesar de sua relativa antiguidade no país, pois foi introduzido em 1727, a cultura do café não representa nada de apreciável até os primeiros anos do século passado. Disseminaram-se largamente no país do Pará, Santa Catarina, do litoral, o alto do interior, mas apesar desta larga área de difusão geográfica, o cafeeiro tem uma expressão mínima no balanço da economia brasileira. Sua cultura, aliás, destina-se mais ao consumo doméstico das fazendas e propriedades em que se encontra, e quando muito local. Comercialmente, seu valor é quase nulo. Então, no século XVIII, a economia do café ainda é muito baixa. Já no século XIX, por esses fatores internos e externos, vai ter um crescimento muito considerável. Aqui no texto ele diz que da década de 1821 a 1830 são produzidas no Brasil 3.000 sacas de café. Na década seguinte, de 31 a 40, esse número sobe para 10.000 sacas de café. E até 1850, já eram produzidas quase 20.000 sacas de café. Então, o produto ele vai ter um crescimento assim absurdo, né? E em parte pela grande quantidade de terras que ele vai encontrar. O fato da cultura do café ter se expandido pelo Vale do Paraíba e depois pelo Planalto Paulistano traz um problema ambiental, né? Nós temos aí no estado de São Paulo uma grande catástrofe ambiental. Não restou praticamente quase nada de vegetação original, de mata original, hoje em dia, salvo algumas exceções ali na reserva da Jureia, a Serra do Mar, mas no Planalto Paulistano mesmo não sobrou quase nada, não sobrou nada praticamente. E mais uma vez, segundo Caio Prado Júnior, se repetiu uma prática no Brasil de esgotamento completo dos seus recursos. E assim vai acontecer com o café também, porque o fato de se plantarem muitas mudas alinhadas fez com que a própria erosão, a chuva, destruísse o solo e inviabilizasse a utilização depois dele, né? Os fazendeiros sabiam disso? Sabiam.
porque o valor da terra ele era maior quando virgem, ele tinha um preço mediano com a plantação do café e caía muito depois da utilização dessa plantação de café, que seria a capoeira, né, o capão. Então eles tinham plena consciência disso, mas ao mesmo tempo que existiam vastíssimas terras a serem exploradas. Então, claro, a gente tem que pensar como na época não havia nenhuma consciência ambiental, a expansão do café pelo Vale do Paraíba vai acabar praticamente com a vegetação original e vai também trazer uma outra questão, é que ele avança para o Planalto Paulistano e vai abandonando as cidades do Vale do Paraíba, que vão depois se tornar as chamadas cidades mortas, né? Porque uma vez que não dava mais o café avançou para o Planalto Paulistano, então elas serão abandonadas. Bom, se a gente aqui está pensando sobre a questão da expansão do café no Vale do Paraíba, seria interessante se a gente pudesse ver essa região com os nossos próprios olhos. E aí eu tive uma ideia. Existe um lugar que é possível sim ver todo o Vale do Paraíba, fica no alto da Serra da Mantiqueira. Seu nome é Pico dos Marins. Que tal subirmos até lá para ver toda essa região por onde as plantações de café avançaram e depois desapareceram? Aí tá aí uma boa ideia. Subir o Pico dos Marins para ver por onde que o café se expandiu. Vamos lá. Não percam no próximo vídeo a tentativa de ver lá do alto do Pico dos Marins todo o Vale do Paraíba e por onde o café se expandiu. Uma verdadeira aventura no qual colocamos nossas vidas em risco para conseguir alcançar esse panótipo e ter uma ideia de como o café se expandiu ao longo do século XIX, chegando até o Planalto Paulistano. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e não percam logo em breve mais aventura para vocês. Tchau! Inscrevam-se no canal Caçadores de Horizontes. Até mais!